Isso. E na hora da prova, comentando sobre essas questões de nível mais difícil, outras de nível mais fácil, os professores que vieram aqui afirmaram, não errem as questões fáceis na prova do Enem. Fáceis e médias. Como é que fica na hora ali? Tem que responder a mais fácil primeiro? Tem que dar essa analisada realmente no texto? Ver como é que vai fazer para administrar esse tempo? Tem algumas visões. Assim, são visões distintas, né, para o mesmo assunto. Deixa o Luciano passar. Então, eu falo para os meninos que eles têm que escanear a prova, né? Então, por exemplo, ele fez a questão fácil, ele vai escaneando. A hora que ele vê uma questão que é difícil, ele pula. Se der tempo, ele volta nela. Entendeu? Ele tem que pegar todas as fáceis, porque senão o TRI, né, a teoria de resposta ao item, vai arrebentar ele. Então ele tem que fazer todas as fáceis e as médias. As difíceis não precisa fazer. Né? Se der tempo, né? Se der tempo. Você vai fazer a difícil se sobrar tempo e você tiver feito as fáceis e as médias. Isso. Até porque tem que colocar no tempo ali que ele vai ter que preencher o gabarito, tem que deixar até uns minutinhos para isso também, né? Com certeza. Por isso que a gente volta na estreia inicial. Como o menino está treinado? Como o vestibulando ou o concurseiro, porque vestibular é um concurso. Como esse concurseiro está treinado? Quanto tempo ele já marcou que ele precisa para passar o gabarito? Quanto tempo ele precisa para fazer a redação, apesar de já ter feito? Quanto tempo ele gasta para fazer essas 90 questões? Ele treinou como? Quantas provas anteriores ele resolveu? Ele passou pela prova toda ou não? Ele faz um scanner da prova pulando as questões ou ele faz uma relação modular de tempo? Tem aluno que faz as 10 primeiras, passa depois para da 20ª, 30ª, depois ele vai... Tem gente que vai fazendo assim, de 1 a 10, de 20 a 30, entendeu? O cara vai pulando, ele passa pela... E tem gente não, tem gente que precisa ler a prova por completo. Tem aluno que faz a relação temporal do Luciano. 10 questões a cada 30 minutos. Então, se eu tô atrasado, eu preciso dar uma acelerada. Se eu tô adiantado, tem que tomar cuidado. Às vezes você não tá tão preparado assim. Às vezes você tem alguma coisa que você passou batido. É ler a prova toda. Você tem que passar por toda a prova. Não pode deixar a questão sem ler. Eu vou deixar as 10 últimas de matemática sem ler. Não pode falar palavrão, né? Mas você já, para não falar palavrão, você fala que você já se enrolou, né? Para não falar outra coisa, né? Que não pode ser dito, né? Mas... Às vezes essas 10 últimas, Daniel, são as fáceis. São as fáceis. E ele deixou. Sim. E ficou perdendo tempo na difícil. Por exemplo, às vezes ele ficou 10 minutos numa questão. Não pode. Porque ele tinha que ter feito 3. Ele não fez nenhuma ainda. Porque ele ainda tá naquela questão. Então, o cara tem que ser inteligente também na hora de resolver a prova. Por exemplo, uma dica também é o seguinte. A prova de matemática é muito cansativa, certo? Você pode fazer 15 de matemática, faz 15 de biologia. Depois volta, faz 15 de matemática, faz 15 de química. Depois você volta, faz 15 de matemática, faz 15 de física. 15 de física. Desde que você organiza a relação do tempo. É uma boa estratégia. Uma boa estratégia. Porque às vezes você não sabe a prova que tá fácil. Às vezes a prova de física tá difícil. Mas aí, como você intercalou, aí você fala, não, pô, de física é difícil. Então deixa eu fazer a de matemática, tá mais de boa. Continua na de matemática. Vai na de biologia tá tranquila. Faz a de biologia. Entendeu? Só não pode ficar, como é que a gente fala, amassando barro naquela questão.